Olá! Que bom falar com você aqui na nossa aula especial de hoje, que eu vou falar os 5 instrumentos musicais mais interessantes para você ter em casa e também na sua sala de aula para promover uma educação criativa e musical. Então são 5 instrumentos que são essenciais para você ter e eu tenho aqui na minha casa para brincar com meu filho, que é muito pequenininho, bem miudinho, e com os meus alunos na escola também tem esses instrumentos, da mesma família desses instrumentos. Então é muito especial essa aula. Eu quero que você escreva aí, anote tudo, porque vai ser muito bom compartilhar esse conhecimento mirabolante com você. Então estou aqui em casa, à vontade. Esse daqui é o quintalzinho do meu filho, que a gente brinca bastante, e eu vou mostrar o primeiro instrumento que ele adorou e que meus alunos adoram também, que é um instrumento de percussão. E eu trouxe aqui um pandeirinho. Um pandeirinho. Esse é um pandeiro muito barato, mas tem um som legal. E o pandeiro, o instrumento de percussão, é uma coisa muito legal, porque a criança vê o movimento sonoro dela. Então quando ela faz assim no ar é uma coisa, mas quando ela faz assim e sai um som, a criança fica fascinada. Ela vê que o movimento pode criar sons e que esse som pode chamar a atenção do papai que está aí do lado, da mamãe ou dos amigos, e ele faz importância no mundo porque ele consegue com o movimento dele fazer um som super legal como esse. E, Estevão, por que o pandeiro como instrumento de percussão? Você pode ter vários instrumentos de percussão, um tamborzinho, um carrãozinho, mas o pandeiro eu gosto muito porque ele pode ser tocado aqui como um atabaque, né, como uma conga, ou também como um ganzá. O instrumento, para mim, pra gente que é brasileiro, eu acho que todo mundo devia ter um pandeiro, porque é uma bateria completa aqui. Ele é perfeito, então a gente tem que promover esse instrumento no Brasil desde pequenininho. Então compre um pandeiro, tem um pandeiro, é muito fácil fazer. Se você for no meu Facebook, você vai ver que tem um monte de opções para você fazer um instrumento com materiais do cotidiano, muito barato, de fácil acesso. Mas esse é um brinquedo muito legal, tem um som bom. Eu gosto muito desse pandeiro, eu acho que eu tocaria num show também. E é muito barato, é um instrumentinho. Então, o que acontece? A criança começa... O que aconteceu com meus alunos, com meu filho? Começa a bater com a mão fechada, mas depois eles começam a abrir a mão e começam a ver que tem uma diferença de som. E depois começam a bater palminha, cara. Isso é muito legal. E eles conseguem segurar com uma mão e começar a tocar. Depois você pode botar no chão e as crianças batem com as duas mãos também. Então é muito legal ter um instrumento de percussão para a criança ver o movimento sonoro, que o seu movimento, o movimento do braço pode provocar um som que vai ser muito legal. Ela começa a sorrir e ela começa a balançar tocando junto. Então aqui está a primeira dica, um instrumento de percussão, pandeiro, que todo brasileiro tem que ter um pandeiro. Esse aqui da corujinha, você pode ter eu sempre tenho um instrumento de brinquedo e um de verdade. O meu de verdade está ali e o meu filhinho toca os dois. E aí, o que acontece? Eu tenho um outro instrumento, que é um ukulele, que é um instrumento de corda, porque a técnica muda. A criança, o que aconteceu com meus alunos, meus filhinhos? Ele toca o pandeiro, muito legal, é o mais fácil de tocar porque o som sai fácil. Olha o ukulele, o que ele faz? Começa a bater como se fosse a percussão. E aí vê aqui que é diferente, não tem um som tão alegre, feliz como o do pandeiro, então, ou da percussão, do atabaque. Então vira e aqui acha esse instrumento de percussão aqui, o ukulele. Mas aos poucos eu vou ensinando que tem uma outra técnica para tocar esse instrumento, que é passando o dedinho e ver um som mágico. Escuta. As princesas chegaram no castelo. Você que é mamãe, tem uma filhinha, pode contar história só passando o dedinho da criança. Aí as fadinhas chegaram e o Natal foi tão feliz porque as fadinhas ajudaram os duendes. Ai, que trouxeram todos os presentes das crianças de todo o país. Fadinha feliz. Ó, acabei de inventar. Então a criança começa a ver que se passar o dedinho ou se fazer a pinça
assim, sai o som real do instrumento. E é muito legal ver essa passagem da criança descobrir que esse instrumento tem uma outra técnica, que é de passar os dedinhos, ou para cima, ou para baixo, ou beliscando, né, pinça nas cordas, e começa a fazer essa diferença. Tem uma energia diferente esse instrumento. E quando pega o pandeiro, toca com a mão aberta, movimento sonoro. Aqui um movimento mágico com uma técnica mais fina, que é do dedinho. Ó. Então o ukulele, você pode ter um violão, mas eu gosto desse porque a criança pode... Ela é maleável, ela pode girar, o violão é muito grande, às vezes ela não tem um domínio. Então isso aqui está do tamanho dela, ela gira, bate aqui quando quer, quando vira aqui, põe o dedinho. Então, primeiro o pandeiro, depois o ukulele, muito barato, vai na internet, compra nesses aplicativos que vendem coisas usadas, de alguém que não queira. E aí entra um outro instrumento, que é... tarararã, como se fosse um metalofone. Mas Estevão, isso não é instrumento de percussão? Falei, sim, é um instrumento de percussão, mas parece um pianinho também. Então eu digo que é a percussão melódica. E é diferente da percussão, porque tem uns sons diferentes e parece o ukulele que tem as notas, mas é tocada como se fosse um instrumento de percussão. E por que é diferente do pandeiro? Porque o pandeiro você toca com a mão, ó. É o movimento do seu braço, o seu corpo tá aqui e o instrumento aqui. Agora, nesse instrumento como um xilofone, um metalofone, você precisa de uma baqueta, que é a extensão do seu corpo. Então isso é genial. A criança às vezes pega, isso daqui eu mostro, né, para o meu filhinho, ele batia com a baqueta aqui, aí até ele entender que a mão tem que segurar, tem que ficar meio distante, é a bolinha que tem que bater aqui. Foi um caminho muito longo e muito bonito de acompanhar. Você, mamãe, tem que acompanhar, tem que ficar do lado para ver esse desenvolvimento da criança, de ver como toca o pandeiro, ela vai a passagem para tocar as cordas do violão, do ukulele e para usar uma baqueta. É difícil. E ela começa a fazer essa analogia, ela começa a tocar com a baqueta. Olha que bonito. Essa é muito barata, com tubinhos, nem chama xilofone, tubofone, feito com bambu, também tem muitas lojas e tem xilofonezinho de criança, aqueles coloridinhos, loja de brinquedo, que é muito bom, você pode comprar também. E a grande sacada do xilofone é você ter a baqueta, que é a extensão do seu corpo. O pandeiro, que é o movimento sonoro. O ukulele, que é a pinça, né, o dedinho, a coisa delicada. E aqui o xilofone, com a baqueta sendo a extensão do seu corpo. Então a criança começa a ver que ela pode estender o seu corpo para ter contato com outras coisas do mundo externo, né, fora do corpo dela, com uma ferramenta como a baqueta. E depois que o meu filhinho fez? Usou aqui, ó, pro pandeiro. E deu certo. Eu falei, cara, que legal, deu certo. E aí usou isso. Então tem aqui um piano percussivo, uma percussão melódica, o xilofone, metalofone. E depois eu tenho um tecladinho, cara, um piano. Eu acho muito legal ter um piano. Eu acho que é um instrumento super educativo. Então se você vai aprender música, o piano tá tudo aqui, visualmente, você sabe onde é que tá as notas. O violão é um instrumento mais poético para você depois saber onde é que é o dó, o ré, o fá. O xilofone também é super didático, mas o piano é super legal. E aqui também tem a técnica do dedinho, porque o piano você vai tocar com o dedinho. O que no violão você só passava, aqui você passa delicado, não vai dar em nada. Aqui você tem que apertar. Então chega aí aos 8 meses, 9 meses, a criança tá querendo botar o dedinho em tudo, o dedinho na tomada, né? Ai, que perigo, tampa a tomada da sua casa. Então aqui, o piano, ela começa a ver que tem umas notinhas, tem a preta também, e depois com 2 dedinhos apertando. Então, aqui o tecladinho, tudo que eu tenho é de um tamanho para criança e para ficar no chão com as crianças. Então por isso que eu tenho um piano que eu uso, aqui meu filho toca aí também, meus alunos tocam, mas eu tenho um para ele brincar, porque se quebrar,
você tem que ficar feliz porque ele usou e brincou demais com esse instrumento. Então eu tenho um tecladinho mais barato, que você vai na loja de usado, compra também, super barato, mas porque a criança tem que brincar, tem que usar, às vezes vai tocar com o pé, às vezes vai quebrar, compra outro baratinho também. Então o piano é um instrumento super didático que vai usar os dedinhos para tocar. Então esse é o quarto instrumento. E esse é muito bom, cara. Eu tocaria também. Muito legal. Tem até batidas, quer ver? Muito bom nos anos 80, de quando eu era criança. Então, muito bom. Temos 4 instrumentos. Pandeiro, instrumento de percussão do movimento sonoro. O ukulele com o dedinho delicado, com a pinça. E tem o xilofone, metalofone, com os tubinhos, quais tem a baqueta, que é a extensão do seu corpo, a percussão melódica. Você tem um instrumento super didático, você visualizar as notas, que é o tecladinho. E o mais importante de todos, depois de você ter esses 4 instrumentos super mirabolantes, o que você tem que ter ali do lado para o seu filho, para os seus alunos brincarem? Um instrumento mirabolante. Tarará. Então, junto com esses instrumentos, teoricamente de verdade, super geniais, eu tenho um copinho, uma escova de dente que já não é usada mais para escovar os dentes, mas sim é usada para o meu filhinho como baqueta com um copo de plástico. Então você está começando a botar na cabeça do seu filho que os instrumentos pode estar em qualquer lugar. A criança começa a ver, cara, se eu tenho uma ferramenta aqui e eu tenho esse copinho e faz um som, automaticamente o copo e a escova de dente viram um instrumento. E aí você está ampliando a criatividade do seu filho, dos seus alunos, para que eles reciclem os olhares, reciclar não, você que tem que reciclar o olhar. Na verdade, o olhar do seu filho, dos seus alunos, já são assim, que eles conseguem transformar tudo à sua volta em verdadeiros instrumentos complexos e geniais. Então, tem aqui um copo com uma escova de dente, ou se não com a colher de madeira da sua casa, e ela começa a ver isso como instrumento musical. Então, olha só, calma aí que eu vou ajeitar a câmera. Aqui, deixa eu ver, muito bem. Tudo isso, lembrando, esses 4 instrumentos estão à disposição das suas crianças para elas fazerem o que ela quiser. Lógico, você não vai deixar ela quebrar o instrumento, pisar em cima, mas você vai mostrar para ela que está aqui, você vai tocar o xilofone, você vai brincar com o copo e ela vai começar a fazer as ligações, ela vai começar a tocar cada um com a sua técnica específica, vai começar a compor um arranjo com esses instrumentos, ela vai começar a sentir coisas diferentes quando toca instrumentos diferentes, porque tudo isso está nas mãos dela. Então tá todo dia no chão da sua casa, no tapete onde o seu filho brinca, onde os seus alunos brincam, tá no chão. Então são instrumentos pequenos que ela consegue manipular de uma maneira muito fácil e tá tudo aí. E você, professor, você, mamãe, você, professora, você, papai, tem que ficar observando e fornecer cada vez mais materiais para ampliar a criatividade musical e corporal e brincante dos seus alunos, dos seus filhos. Então, muito obrigado, é muito legal estar aqui com você. Então espere para a nossa próxima aula, eu vou mandar para o seu e-mail e a gente está em contato. Deixe suas perguntas no Facebook, que eu posso responder. Se você tem alguma ideia, Estevão, fala sobre esse tema, que eu falo também. Mas aqui estão os 5 instrumentos mirabolantes e perfeitos para você ter em casa e para você ter na sua aula para uma educação musical mais criativa. Tchau!